Na transfiguração, dando água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser por guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos. Olá pessoal, boa tarde para todos. Queridas amigas, queridos irmãos, é com muita alegria que estamos de volta para realizar mais um programa Chico Live Xavier. Eu abraço a todos que se encontram nesse momento conosco através da transmissão pela Rede Amigo Espírita, canal YouTube, como também os irmãos que nos fortalecem no canal Gênesis, também no YouTube, a plataforma do Facebook e também os amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió. É uma honra, é uma grande alegria estar com vocês em mais esse momento, aonde vamos rogar aos benfeitores da vida maior que nos inspirem, que protejam o nosso trabalho, de sorte que possamos dar um passo adiante em busca da nossa evolução espiritual, auxiliados pelo conhecimento espírita, que na verdade abre os portais da imortalidade e define para nós também a chegada dos espíritos na Terra, para auxiliar no encaminhamento evolutivo dos homens. Que possamos, juntos, construindo o pensamento, trazendo para fora as nossas necessidades, de sorte que possamos compreender o fenômeno da vida, como também ter na espiritualidade as bênçãos para nos auxiliar no soerguimento, na cura das nossas mazelas. Que possamos atingir o momento final desse trabalho em paz, na intimidade do coração. Se conosco, rogamos Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Nesse momento, abraço a todos que estão conosco no chat. A você que nos acompanha nas transmissões ao longo da semana. Que a gente possa realmente juntos dar um passo adiante. Meus queridos amigos, nós vamos hoje com muita alegria dar continuidade, portanto, ao nosso programa. Eu sou Carlos Alberto Braga Costa, os amigos nos chamam de Beto, sou trabalhador espírita desde final da década de 80, portanto, temos aí uma singela jornada em espiritismo. Tive a honra de escrever as biografias de Chico Xavier do Calvário à Redenção, Chico Xavier, Diálogos e Recordações. Fique o convite para vocês conhecer o nosso trabalho. Pois bem, meus queridos amigos, sem delongas, nós estamos num momento muito legal do nosso programa, que tem pouco tempo que iniciamos, hoje é o 10º encontro, e o tema que vamos abordar hoje é muito sugestivo. Sonho revela vida anterior. Vida anterior do benfeitor Emmanuel, o mentor espiritual da trajetória
missionária, vitoriosa, evangelizada de Francisco Cândido Xavier. Nós temos nestas apresentações, porque podemos dizer que esses 10 primeiros estudos, nós estamos inaugurando um espaço, portanto, nós temos que introduzir, trazer histórias, e principalmente no que remonta a Chico Xavier e Emmanuel. Temos trabalhado nos últimos encontros uma abordagem muito legal de Chico, quando ele diz: Chico afirma, e fica para nós a abertura desse nosso 10º encontro, que tem o título Sonho Revela a Vida Anterior. Afirma Chico: não é possível falar de Chico Xavier sem Emmanuel. Eu devo tudo a ele, o benfeitor de minha vida. Então essa frase de profunda amorosidade, de gratidão por parte de Chico, toca o nosso coração e, ao mesmo tempo, o próprio médium Xavier vem definir para nós como essa parceria foi importante no trabalho realizado por Jesus, junto com os espíritos aqui na Terra, trazendo o Consolador prometido. E, no último estudo, fazendo uma alusão ao nosso benfeitor Emmanuel, nós iniciamos um momento que vamos dar prosseguimento hoje. E trabalhamos em cima do livro Há 2000 anos, quanto na sua introdução, Emmanuel, no dia 7 de setembro de 1938, afirmava, em pequena mensagem endereçada aos seus amigos encarnados: algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. E mais à frente, em 21 de outubro do mesmo ano, o benfeitor disse: se a bondade de Jesus me permitir, iniciaremos o nosso esforço dentro de alguns dias, esperando eu a possibilidade de grafarmos as nossas lembranças do tempo em que se verificou a passagem do Divino Mestre sobre a face da terra. Então ele, o benfeitor Emmanuel, vai nos revelar que vivera aos tempos de Jesus. E nós trouxemos essa introdução do livro. E eu gostaria de trazer na noite de hoje, o início do livro, do romance, porque esse primeiro capítulo, ele é definidor, ele é um projeto, é uma síntese que vai sendo elaborada ao longo da narrativa romanceada do próprio Espírito Emmanuel. E eu vou então trazer este primeiro momento, e eu gostaria inclusive de pedir aos nossos companheiros que nos acompanham que coloquem no chat se vocês aprovam que a gente continue trazendo esse círculo de leitura nesse espaço Chico Live Xavier. Porque quando nós trazemos o próprio autor, não corremos o risco de perder alguns detalhes que são muito importantes na própria narrativa. Então, hoje, sem a participação de vocês até aqui, eu vou trazer detalhes do próprio romance. Se vocês aprovarem, repito, coloquem para nós, enviem os seus comentários, porque a sua participação é fundamental para que a gente aprimore o trabalho. Lembrando que esse espaço Chico Live Xavier é um espaço novo e nós estamos ainda vivendo um processo de adaptação. Pois bem, então como o Emmanuel trabalhou aqui e nós exploramos na última semana, na introdução do romance, ele afirma que vai revelar o seu passado para que as consciências, para que cada um de nós pudéssemos apreciar
avaliar e tirar lições no que remonta às suas escolhas e dos personagens que participaram de toda essa trama. Portanto, no primeiro capítulo do livro Há 2000 anos, nós vamos encontrar, numa tarde em Roma, um cenário muito marcante. E o benfeitor diz assim: os últimos clarões da tarde haviam caído sobre o casário romano. As águas do Tibre, ladeando o Aventino, deixavam retratados os derradeiros reflexos do crepúsculo. Enquanto nas ruas estreitas passavam liteiras apressadas, sustidas por escravos musculosos e lépidos. Nuvens pesadas amontoavam-se na atmosfera, anunciando aguaceiro próximos, e as últimas janelas das residências particulares e coletivas fechavam-se com estrépito ao sopro dos primeiros ventos da noite. Entre as construções elegantes e sóbrias, que exibiam mármores preciosos, no sopé da colina, um edifício havia que reclamava a atenção do forasteiro pela singularidade das suas colunas severas e majestosas. Uma vista de olhos ao seu exterior indicava a posição do proprietário, dado o aspecto artístico e imponente. Era, de fato, a residência do senador Públio Lentulus Cornélius, homem ainda moço, que à maneira da época exercia no Senado funções legislativas e judiciais, de acordo com os direitos que lhe competiam. Como descendente de antiga família de senadores e cônsules da República. O império fundado com Augusto havia limitado os poderes senatoriais, cujos detentores já não exerciam nenhuma influência direta nos assuntos privativos do governo imperial, mas mantivera a hereditariedade dos títulos e dignidade das famílias patrícias, estabelecendo as mais nítidas linhas de separação das classes na hierarquia social. Eram 19 horas de um dia de maio de 31 da nossa era. Públio Lentulus, em companhia do seu amigo Flamínio Severus, reclinado no triclínio, terminava o jantar, enquanto a esposa, Lívia, expedia ordens domésticas a uma jovem escrava etrusca. O anfitrião era um homem relativamente jovem, aparentando menos de 30 anos. Não obstante, o seu perfil orgulhoso e austero, aliado à túnica de ampla barra púrpura, que impunha certo respeito a quantos se lhe aproximavam, contrastando com o amigo que, revestido a mesma indumentária de senador, deixava entrever idade madura, iluminada de cãs precoces, em penhor da bondade e da experiência da vida. Deixando a jovem senhora entregue aos cuidados domésticos, ambos se dirigiram ao peristilo, por buscarem um pouco de oxigênio da noite cálida, embora o aspecto ameaçador do firmamento pronunciasse chuva iminente. Eis o cenário. Os dois amigos, um ancião, o outro menos de 30 anos. Este passava um ar grave, introspectivo, enquanto o outro, o ancião, já apresentava aspectos
de mais leveza. Esse detalhe, quando Emmanuel traz na narrativa, nos chama a atenção, porque ele nos auxilia a entender o traço, o perfil psicológico daquele senador, exatamente nesse ano de 31, no mês de maio. E agora os dois vão entabolar uma conversação. E eu convido ao amigo que está em casa se preparar, porque vamos ter aqui muitas surpresas. Aqueles que já conhecem o livro vão se recordar. A verdade, meu caro Públio, exclamava Flamínio pensativo, é que te consomes a olhos vistos. Trata-se de uma situação que precisa modificar-se sem perda de tempo. Já recorrestes a todos os facultativos no caso de tua filhinha? A conversa, então, iniciava em torno da filha de Lentulus, Flávia, que estava com a hanseníase, porém uma doença desconhecida até então, nas primeiras manifestações. Retorquiu o patrício com amargura. Infelizmente, já lancei mão de todos os recursos ao nosso alcance. Ainda nesses últimos dias, minha pobre Lívia levou-a a distrair-se em nossa vivenda de Tibur, hoje Tivoli, procurando um dos melhores médicos da cidade, que afirmou tratar-se de um caso sem remédio na ciência dos nossos dias. O facultativo não chegou a positivar o diagnóstico, certamente em razão da sua comiseração pela doentinha e pelo nosso paternal desespero. Mas, segundo nossas observações, acreditamos que o médico de Tibur presume tratar-se de um caso de lepra. É uma presunção atrevida e absurda. Entretanto, se não pudemos admitir qualquer dúvida com relação aos nossos antepassados, sabes que Roma está cheia de escravos de todas as regiões do mundo e são eles o instrumento de nossos trabalhos de cada dia. É verdade, concordou Flamínio com a amargura. Um laivo de perspectivas sombrias transparecia na fronte dos dois amigos, enquanto as primeiras gotas de chuva satisfaziam a sede das roseiras floridas que enfeitavam as colunas graciosas e claras. E o pequeno Plínio? Perguntou Públio, como desejoso de proporcionar novo rumo à conversação. Plínio era filho de Flamínio Severus. Aí ele vai discorrer sobre Plínio, vai falar de Calpurnia, sua esposa, vai colocar, inclusive, o perfil daquele jovem. E eu chamo aos amigos a acompanhar esse texto, porque o personagem aqui é conhecido por nós. Esse, como sabes, continua sadio, demonstrando outras disposições. Calpurnia, a esposa, atrapalha-se a cada momento para satisfazer-lhe os caprichos dos 12 anos incompletos. Às vezes, é voluntarioso e rebelde, contrariando as observações do velho Parmênides, só se entregando aos exercícios da ginástica quando muito bem lhe apraz. No entanto, tem grande predileção pelos cavalos. Imagina que, no momento de irreflexão própria da idade, burlando toda a vigilância do irmão,
concorreu a uma tirada de bigas realizada nos treinos comuns de um estabelecimento esportivo do Campo de Marte, obtendo um dos lugares de maior destaque. Quando contemplo meus 2 filhos, lembro-me sempre de tua pequena Flávia Lentulio, ou Lentúlia, porque bem sabes dos meus propósitos para o futuro no sentido de estreitar os antigos laços que prendem as nossas famílias. Eles tinham acertado o casamento de Plínio Severus com Flávia Lentúlia, esta beirando aos 7 anos de idade e ele com os 12 anos. Plínio Severus, conforme nos fora revelado por Arnaldo Rocha, que ouviu de Chico esta informação, foi o próprio Naldinho, Arnaldo Rocha citado. E aí eles vão continuar a conversa. Mais à frente, tem uma expressão: confiemos na magnanimidade dos deuses. Essa frase é pronunciada por Flamínios. Públio Lentulio diz assim: dos deuses, repetiu Públio com mal disfarçado desalento. A propósito desse recurso imponderável, tenho escogitado 1000 teorias no cérebro fervilhante. Há tempos, em visita à tua casa, Flamínios, tive ocasião de conhecer mais intimamente o teu velho liberto grego, Parmênides. Falou-me da sua mocidade e permanência na Índia, dando-me conta das crenças hindus, com as suas coisas misteriosas da alma. Acreditas que cada um de nós possa regressar depois da morte ao teatro da vida em outros corpos? De modo algum, replicou Flamínio energicamente. Parmênides, não obstante o seu caráter precioso, leva muito longe as suas divagações espirituais. Entretanto, meu amigo, começo a pensar que ele tem razão. Como poderíamos explicar a diversidade da sorte nesse mundo? Por que a opulência dos nossos bairros aristocráticos e as misérias do esquilino? A fé no poder dos deuses não consegue elucidar estes problemas torturantes. Vendo minha desventurada filhinha com a carne dilacerada e apodrecida, sinto que o teu escravo está com a verdade. Que teria feito a pequena Flávia nos seus 7 anos incompletos para merecer tão horrendo castigo das potestades celestiais? Que alegria poderiam encontrar as nossas divindades nos soluços de uma criança e nas lágrimas dolorosas que nos calcinam o coração? Não será mais compreensível e aceitável que tenhamos vindo de longe com as nossas dívidas para com os poderes do céu? Aqui está nascendo um filósofo, Públio Lentulio, diante da dor da filha e do contato com um iniciado, Parmênides, que viveu na Índia, que bebeu nas fontes que vieram do Egito, através das grandes revelações que a humanidade recebeu do alto, acreditava na reencarnação, no retorno,
para que a alma estabeleça o seu progresso. Deus nos impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir. Para uns, expiação, para outros, missão. Flamínio Severus meneou a cabeça, como quem deseja afastar uma dúvida. Mas, retomando seu aspecto habitual, obtemperou com firmeza: fazes mal em alimentar semelhantes conjecturas no teu foro íntimo. Nos meus 45 anos de existência, não conheço crenças mais preciosas do que as nossas. No culto venerável dos antepassados. É preciso considerar-lhes que a diversidade das posições sociais é um problema oriundo da nossa arregimentação política, a única que estabeleceu uma divisão nítida entre os valores e os esforços de cada um. Quanto à questão dos sofrimentos, convém lembrar que os deuses podem experimentar nossas virtudes morais com as maiores ameaças à enfibratura do nosso ânimo, sem que necessitemos adotar os absurdos princípios dos egípcios e dos gregos. Princípios, aliás, que já os reduziram ao aniquilamento e ao cativeiro. Já oferecestes algum sacrifício no templo, depois de tão angustiosas dúvidas? Se posiciona o romano. Um detalhe, quando ele afirma dos princípios egípcios e gregos, que de alguma forma os reduziram ao aniquilamento e ao cativeiro, nós encontramos nessa frase aqui um princípio interessante, que precisa de diálogo, de debate. Como a luz é perseguida, como a verdade sofre nos momentos definidores da humanidade. Ele está certo. Roma, nesse período aqui, era vitoriosa. Império. O Egito, com Augusto, quando foi guerrear com Marco Antônio, foi literalmente absorvido por Roma. E aí, as tradições quase que foram apagadas, se não fossem os grandes monumentos que escondiam tão maravilhosos conteúdos. A posição do romano é: você tem sacrificado aos deuses? Resposta do senador Lentulus: tenho sacrificado aos deuses segundo os nossos hábitos. Sim, respondeu Públio compungidamente. E ninguém mais do que eu se orgulha das gloriosas virtudes de nossas tradições familiares. Entretanto, minhas observações não surgem tão somente a propósito da filhinha. Há muitos dias ando torturado com o espantoso enigma de um sonho. Agora nós vamos chegar no sonho. Se prepare. Extraordinário esse momento. Vamos lá. Um sonho? Como pode a fantasia abalar desse modo a fibra de um patrício? Públio Lentulus recebeu a pergunta mergulhado em profundos cismas. Seus olhos parados presumiam devorar uma paisagem que o tempo distanciara no transcurso dos anos.
A chuva agora, em bátegas pesadas, caía continuadamente, fazendo os mais fortes transbordamentos do implúvio e represando-se na piscina que enfeitava o pátio do peristilo. Amigos, esse livro foi psicografado em 1938. Portanto, Chico estava ali entre os 27 e os 28 anos, sem nenhuma cultura, sem nenhuma possibilidade de ter informações desta época com tantos detalhes. Os dois amigos haviam se recolhido a um largo banco de mármore, reclinando-se nos estofos orientais que o forravam, prosseguindo na palestra amistosa. Agora vamos ao sonho. Era tudo que a gente queria. Sonhos há, prosseguiu Públio, que se distingue da fantasia. Tal a sua expressão de realidade irretorquível. Esse diálogo é sensacional. O senador romano está dizendo que existe sonhos e fantasias. Voltava eu de uma reunião no Senado. É a descrição inicial do sonho. Onde havíamos discutido um problema de profunda delicadeza moral. Quando me senti presa de inexplicável abatimento. Recolhi-me cedo, e quando parecia divisar junto de mim a imagem de Temis, que guardamos no altar doméstico, considerando as singulares obrigações de quem exerce as funções da justiça, senti uma força extraordinária. Me selava as pálpebras cansadas e doloridas. No entanto, via outros lugares, reconhecendo paisagens familiares ao meu espírito, das quais me havia esquecido inteiramente. Realidade ou sonho? Não sei dizer. Mas vi-me revestido das insígnias de um cônsul ao tempo da República. Parecia-me haver retrocedido à época de Lúcio Sérgius Catilina, pois o via ao meu lado, bem como a Cícero, que se me figuravam duas personificações do mal, Catilina, e do bem, Cícero. Sentia-me ligado ao primeiro por laços fortes e indestrutíveis, como se estivesse vivendo a época tenebrosa da sua conspiração contra o Senado e participando com ele da trama ignominiosa que visava a mais íntima organização da República. Prestigiava-lhe as intenções criminosas, aderindo a todos os seus projetos com a minha autoridade administrativa, assumindo a direção de reuniões secretas, onde decretei assassínios nefandos. Num relâmpago, revivi toda a tragédia, sentindo que as minhas mãos estavam nodoadas do sangue e das lágrimas dos inocentes. Contemplei, atemorizado, como se estivesse regressando involuntariamente a um pretérito obscuro e doloroso. A rede de infâmias
perpetradas com a Revolução, em boa hora esmagada pela influência de Cícero. E o detalhe mais terrível é que eu havia assumido um dos papéis mais importantes e salientes na ignomia. Todos os quadros hediondos do tempo passaram. Então, à frente dos meus olhos espantados, todavia, o que mais me humilhava nessas visões do passado culposo, como se a minha personalidade atual se envergonhasse de semelhantes reminiscências, é que me prevalecia da autoridade e do poder para, aproveitando a situação, exercer as mais acerbas vinganças contra inimigos pessoais, contra quem expedia ordens de prisão, sobre as mais terríveis acusações. E ao meu coração desalmado, não bastava o recolhimento dos inimigos aos calabouços infectos, com a consequente separação dos afetos mais caros e mais doces da família. Ordenei a execução de muitos na escuridão da noite, acrescendo a circunstância de que a muitos adversários políticos mandei arrancar os olhos, na minha presença, contemplando-lhes os tormentos com a frieza brutal das vinditas cruéis. Ai de mim, Flamínios! Ai de mim que espalhava a desolação e a desventura em tantas almas! Porque um dia se lembraram de eliminar o verdugo cruel. Depois de toda a série de escândalos que me afastaram do consulado, senti o término dos meus atos infames e misérrimos, diante de carrascos inflexíveis que me condenaram ao terrível suplício do estrangulamento, experimentando então todos os tormentos e angústias da morte. O mais interessante, porém, é que revi o inenarrável instante da minha passagem pelas águas escuras do Aqueronte, quando me parecia haver descido aos lugares sombrios do Averno, onde não penetram as claridades dos deuses. A grande multidão de vítimas acercou-se, então, de minha alma angustiada e sofredora, reclamando justiça e reparação, e rebentando em clamores e soluços que me pereciam no recôndito do coração. Por quanto tempo estive assim, prisioneiro desse martírio indefinível? Não sei dizê-lo. Apenas me recordo de haver lobrigado a figura celeste de Lívia, que no meio desse vórtice de pavores estendia-me as mãos fúlgidas e carinhosas. Afigura-se-me que minha esposa me era familiar de épocas remotíssimas, porque não hesitei um instante em lhe tomar as mãos suaves, que me conduziram a um tribunal onde se alinhavam figuras estranhas e venerandas. Cães respeitáveis aureolavam o semblante sereno desses juízes do céu, emissários dos deuses para julgamento dos homens da terra.
A atmosfera caracterizava-se por estranha leveza, cheia de luzes cariciosas que iluminavam perante todos os presentes os meus pensamentos mais secretos. Lívia devia ser o meu anjo tutelar, nesse conselho de magistrados intangíveis, porque sua destra pairava sobre minha cabeça, como a impor-me resignação e serenidade, a fim de ouvir as sentenças supremas. Desnecessário será dizer-te, Flamínios, do meu espanto e do meu receio, diante desse tribunal que eu desconhecia, quando a figura daquele que me pareceu a sua autoridade central me dirigiu a palavra, exclamando: Públio Lentulus, a justiça dos deuses, na sua misericórdia, determina tua volta ao turbilhão das lutas do mundo, para que laves as nódoas de tuas culpas nos prantos remissores. Viverás numa época de maravilhosos fulgores espirituais, lutando com todas as situações e dificuldades. Não obstante, o berço de ouro que te receberá ao renasceres, a fim de que edifiques tua consciência denegrida nas dores que purificam e regeneram. Feliz de ti, se bem souberes aproveitar a oportunidade bendita da reabilitação pela renúncia e humildade. Determinou-se que sejas poderoso e rico, a fim de que, com o teu desprendimento dos caminhos humanos, no instante preciso, possas ser elemento valioso para os teus mentores espirituais. Terás a inteligência e a saúde, a fortuna e a autoridade, como ensanchas a regeneração integral de tua alma, porque chegará um momento em que serás compelido a desprezar todas as riquezas e todos os valores sociais. Se bem souberes preparar o coração para a nova senda de amor e humildade, de tolerância e perdão, que será rasgada em breves anos à face escura da terra. A vida é um jogo de circunstâncias que todo o espírito deve entrosar para o bem, no mecanismo do seu destino. Aproveita, pois, estas possibilidades que a misericórdia dos deuses coloca ao serviço de sua redenção. Não desprezes o chamamento da verdade. Quando soar a hora do testemunho e das renúncias santificadoras, Lívia seguirá contigo pela via dolorosa do aperfeiçoamento, e nela encontrarás o braço amigo e protetor para os dias de provações ríspidas e acerbas. O essencial é a tua firmeza de ânimo no caminho escabroso, purificando tua fé e tuas obras na reparação do passado delituoso e obscuro. A essa altura, a voz altiva do patrício ia se tornando angustiada e dolorosa. Amargas comoções íntimas represavam-se-lhe no coração, atormentado por incoercível desalento. Flamínio Severus ouvia-o com interesse e atenção.
rebuscando o meio mais fácil de lhe desvanecer impressões tão penosas. Sentia ímpetos de desviar-lhe o curso dos pensamentos, arrancando-lhe o espírito daquele mundo de emoções impróprias, da sua formação intelectual, apelando para a sua educação e para o seu orgulho, mas ao mesmo tempo não conseguia sopitar as próprias dúvidas íntimas, em face daquele sonho, cuja nitidez e aspecto de realidade o deixavam aturdido. Compreendia que era necessário primeiro reestabelecer sua própria fortaleza de ânimo, entendendo que a lógica da brandura deveria ser o escudo de suas palavras, para o esclarecimento do amigo que ele mais considerava irmão. Foi assim que, pousando a mão esguia e branca nos seus ombros, perguntou com amável doçura: e depois, o que mais vistes? Fala, Públio. O amigo, Lentulus, sentindo-se compreendido, recobrou energias novas e continuou. Depois das exortações daquele juiz severo e venerando, não mais lobriguei o vulto de Lívia ao meu lado, mas outras criaturas graciosas, envolvidas em péplos que me pareciam de neve translúcida, confortavam meu coração com seus sorrisos acolhedores e bondosos, atendendo-lhes ao apelo carinhoso. Senti que meu espírito regressava à terra. Observei Roma, que já não era bem a cidade do meu tempo. Um sopro de beleza estava reconstituindo a sua parte antiga, porque notei a existência de novos circos, teatros suntuosos, termas elegantes e palácios encantadores que meus olhos não haviam conhecido antes, naquela encarnação. Tive ocasião de ver meu pai. Entre os seus papiros, ele estava em espíritos, amigos. Ele vê o pai em meio a papiros e pergaminhos, estudando os processos do Senado. O pai também era senador. Tradição. Tal qual se verifica hoje conosco. E depois de implorar a bênção dos deuses, chegar ao instante da vinculação, da reencarnação, no altar doméstico de nossa casa, experimentei uma sensação de angústia no recesso de minha alma. Pareceu-me haver sofrido dolorosa comoção cerebral e fiquei atormentado numa vertigem indefinível. O espírito se vincula ao corpo. Não sei descrever literalmente o que se passou, mas despertei com febre alta, como se aquela digressão do pensamento pelos mundos de Morfeu me houvesse trazido ao corpo dolorosa sensação de cansaço. Ignoro o teu julgamento em face dessa confidência amargurada e penosa, mas desejaria me explicasses algo a respeito. Explicar-te? Obtemperou Flamínio, tentando imprimir à voz uma tonalidade de convicção enérgica. Bem sabes do respeito que me inspiram os augures do templo. Mas, afinal, o que te ocorreu não pode passar simplesmente de um sonho. E tu não ignoras como devemos temer a imaginação dentro de nossas perspectivas de homens práticos. Por sonharem excessivamente,
Os atenienses ilustres transformaram-se em escravos misérrimos, constituindo a obrigação de nossa parte o reconhecimento da bondade dos deuses que nos concederam o senso da realidade, necessário às nossas conquistas e triunfos. Seria lícito renunciasses ao amor de ti mesmo e à posição de tua família, tão somente levado pela fantasia? Flamínio representava o sistema materialista, utilitarista, lá naqueles tempos em que Jesus esteve entre nós, no Império Romano. Pois bem, Públio, esperando o amigo terminar as exortações, segurou nas mãos generosas e exclamou angustiado: meu amigo, eu seria indigno da magnanimidade dos deuses se me deixasse conduzir ao sabor dos acontecimentos. Um simples sonho não me daria margem a tão dolorosas conjecturas. Mas a verdade é que ainda te não disse tudo. Ainda não me dissestes tudo? O que você está querendo dizer? No seu íntimo generoso, angustiosa dúvida fora já implantada com a descrição minuciosa daquele sonho impressionante e doloroso. E era com grande esforço que o seu coração fraternal trabalhava por ocultar ao amigo as penosas emoções que intimamente o atormentavam. Públio, mudo, tomou-lhe do braço, conduziu-o às galerias do tablino, localizado a um canto do peristilo, nas proximidades do altar doméstico, onde oficiavam os mais puros e mais santos afetos da família. Os dois amigos penetraram o escritório e a sala do arquivo com profundo sinal de respeitoso recolhimento. A um canto dispunham-se em ordem numerosos pergaminhos e papiros, enquanto nas galerias avultavam retratos de cera, de antepassados e avoengos da família. Públio Lentulus tinha os olhos úmidos e a voz trêmula, como se profundas emoções o dominassem naquelas circunstâncias. Aproximando-se de uma imagem de cera, entre as muitas que ali se enfileiravam, chamou a atenção de Flamínio com uma simples palavra: reconheces? Sim, respondeu o amigo estremecendo. Reconheço esta efígie. Trata-se de Públio Lentulus Sura, teu bisavô paterno, estrangulado há quase um século, na Revolução de Catiline. Faz precisamente 94 anos que o pai de meu avô foi eliminado nessas tremendas circunstâncias, exclamou Públio com ênfase, como quem está de posse de toda a verdade. Repara, Flamínios, repara bem os traços desta figura, para verificares a semelhança perfeita que existe entre mim e esse longínquo antepassado. Não estaria aqui a chave do meu sonho doloroso? O nobre patrício observou a notável identidade de traços fisionômicos daquela efígie morta com o semblante do amigo presente.
Suas vacilações atingiram um auge, e em face daquelas demonstrações alucinantes, ia elucidar o assunto, encarecendo a questão da linhagem e da hereditariedade, mas o interlocutor, como se adivinhasse os mínimos detalhes de suas dúvidas, antecipou o julgamento exclamando: amigo, você do chat que está em casa, prepare. Públio disse: eu também participei de todas as hesitações que ferem o teu raciocínio, lutando contra a razão, antes de aceitar a tese de nossas conversações desta noite. A semelhança pela imagem, ainda a mais extrema, é natural e é possível. Isto, porém, não me satisfaz plenamente. Expedi nesses últimos dias um dos servos de nossa casa, a Taormina, em cujas adjacências possuímos antiga habitação, onde se guardava o arquivo do instinto, que fiz transportar para aqui. E no movimento de quem estava certo de todos os seus conceitos, reviravam nas mãos nervosas vários documentos exclamando: Flamínios, repara estes papiros. São notas de meu bisavô, acerca dos seus projetos no consulado. Encontrei neste acervo de pergaminhos diversas minutas de sentenças de morte, as quais já havia observado nas minhas digressões do sonho inexplicável. Confronta essas letras. Não se parecem com as minhas? Que desejaríamos mais, além dessas provas caligráficas? Há muitos dias vivo este obscuro dilema no íntimo do coração. Serei eu Públio Lentulus Sura, reencarnado? A conversa se estende. Flamínios tenta redarguir. Diante de tantas provas, da lucidez, da lógica, tudo conspirava para que o seu castelo de explicações desmoronasse fragarosamente diante dos fatos consumados. Mas Flamínio procurou novas forças, a fim de salvaguardar o patrimônio das crenças e tradições dos seus maiores, tentando esclarecer o espírito do companheiro de tantos anos. Pois bem, meus queridos amigos do chat, as argumentações de Flamínios, eu convido vocês para acessar a obra, porque o desdobramento dessa traz para nós um conteúdo muito rico, cheio de bênçãos, para que entendamos um pouco mais sobre a lógica da reencarnação, dos fenômenos que todos nós nos envolvemos, em alguns casos de reminiscência. O benfeitor Emmanuel traz esta experiência com um fim educativo. Pesquisadores não conseguem comprovar a existência do senador Públio Lentulus Cornelius aos tempos de Jesus. Mas Públio Lentulus Sura é uma figura muito conhecida pelos estudiosos. Eu venho aqui, nesse espaço, divulgar uma bela pesquisa lançada pelo
pesquisador Pedro de Campos, intitulada Lentulus, Encarnações de Emmanuel, Inquirição Histórica. Ele diz nessa obra: não foram poucos os contatos mediúnicos feitos com o médium Chico Xavier que o informaram sobre o fato de Emmanuel, seu mentor, ter vivido na Roma antiga em épocas distintas, movimentando 2 personagens ilustres da família dos Lentulus. Segundo esses contatos, a primeira personalidade teria sido cônsul da República, na época de Cícero, quando se chamara Públio Cornélius Lentulus, Sura, patrício ilustre e chefe da configuração de Catilina, em Roma. A segunda personalidade teria sido seu bisneto, Públio Lentulus, senador romano, que se deslocou para a Palestina na época de Pôncio Pilatos e ali conheceu Jesus em circunstâncias especiais, além de ter escrito uma carta com informações importantes sobre a personalidade e a fisionomia de Jesus. Embora Emmanuel tenha dado algumas informações sobre a sua encarnação como Lentulus Sura no livro Há 2000 anos, a verdade é que ele não desenvolveu esse tema em nenhum livro específico com detalhes daquela sua vida. Sugestivamente, tal silêncio parece ter sido proposital, pois ainda hoje existe literatura vinda da antiguidade, contando passagens importantes daquele personagem histórico. Fato que permite a pesquisa e a elaboração de biografia relativamente boa, sem a necessidade de o espírito mostrar quem foi para esclarecer o assunto. O propósito desse livro, Lentulus, Encarnações de Emmanuel, de autoria do pesquisador espírita Pedro de Campos, foi realizar um profundo trabalho de cunho biográfico. Para tanto, o autor recorreu às literaturas disponíveis de autores da antiguidade, pois só assim poderíamos ter uma visão global sobre estas marcantes personalidades que vivenciaram momentos inesquecíveis no Império Romano, um dos períodos mais importantes da história da humanidade. Pedro de Campos cita nesse livro informações colhidas em nosso livro, Chico, Diálogos e Recordações, pois em nossa biografia fomos os primeiros, ou, no caso Arnaldo Rocha, nos autorizou a ser o primeiro a abordar o assunto, amarrando várias reencarnações do benfeitor Emmanuel. Por que estamos falando sobre isso? Porque o estudo aprofundado sobre a lei da reencarnação será uma das ferramentas do grande futuro a ser utilizada pela ciência. Não sob o ponto de vista especulativo, repito, mas sobre a ótica da ciência, da pesquisa séria, para se desvendar os mistérios da mente. Afirmara Hermes no Egito, na chamada Prisca Teologia, o universo é um todo mental. A nossa realidade é mental. Por isso, o Espiritismo inaugura um novo tempo, favorecendo o descortinar da realidade espiritual, da vida que prossegue além túmulo. Mas, sobre o ponto de vista da sua teoria moral, ele também é um tratado de psicologia experimental, espiritualista, para que a gente possa ter elementos e mergulhar na intimidade de cada um, da psique, descobrindo tendências, virtudes, valores
e inclusive deformações do caráter, as chamadas imperfeições, que nas nossas experiências, promovendo o movimento da teoria da separatividade, que é o egoísmo, traz para nós marcas indeléveis, que precisam, na verdade, serem compreendidas e dinamizadas para nos auxiliar no processo da libertação. Então, estudar a reencarnação pode ter o viés terapêutico, como também profilático, para a caminhada na direção do grande futuro. Emmanuel, o benfeitor, abre o seu coração. Vem trazer aspectos muito importantes no que remontam ao desenvolvimento dessa teoria. Ele não faz um simples desabafo. Ele expõe a sua história para que a gente possa estudar um pouco mais sobre a nossa própria história. Recomendo esse livro do nosso companheiro Pedro de Campos. Tentei entrar em contato com ele porque temos mais elementos. Como ele é muito competente, quem sabe ele não poderia prosseguir nessa pesquisa, que é uma coisa que a gente deseja, mas não sei se a providência vai nos conceder mergulhar mais fundo, porque temos informações de outras vidas de Emmanuel vinculadas ao grande Império Romano. Obviamente, a história romana, porque remonta a tempos que antecedem, inclusive, Lentulus Sura. É espetacular conhecer, é fantástico mergulhar nessa história de uma época muito significativa, porque estudar a história romana, nós entenderemos os mecanismos da história de muitos povos. Essa época dos grandes generais, como o grande Júlio César, que é o retorno de Alexandre o Grande. Podemos citar ainda Pompeu, Crasso, Clódio, lembrar de Lépito, de Marco Antônio, de tantos outros que viveram naquele período, como Catão, Brutus, Cássius, que apunhalaram César na porta do Senado, mas também trazer a desenvoltura do grande expoente da história romana, Marco Túlio Cícero, falar de Sérgio Catilínia, verificar como que foi aquelas injunções, a corrupção que se instaurou no Senado romano, nós iremos refletir sobre os tempos que vivemos. Nós, brasileiros, que estamos passando por uma crise, por um processo de identidade muito complicada no Brasil, aonde verificamos o passado sendo trazido de volta em muitas camadas da sociedade. O que é mais triste? No Senado, no Executivo, no Judiciário e repetindo erros, ao invés de aprender com a história para sublimar as nossas próprias imperfeições. Que Deus nos abençoe nesta jornada de pesquisas. Hoje o nosso estudo ficou mais no campo descritivo. Eu peço desculpas para vocês e eu gostaria de pedir que enviem as considerações sobre o trabalho de hoje. E se vocês se interessarem, nós podemos falar um pouco na próxima semana de quem foi Lentulus Sura. Porque aqui, nessa descrição do sonho, Emmanuel traz uma história de uma forma mais geral. Nós podemos, se vocês quiserem, trazer, então, o perfil mais detalhado de Públio Lentulus Cornélius Sura. Que Deus nos abençoe, que a espiritualidade possa nos inspirar cada vez mais, seguindo os passos
daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado, me despeço de todos vocês, pedindo que vocês se inscrevam nos nossos canais, compartilhem o vídeo e dê um like, acionando o sininho para serem notificados do que será publicado posteriormente. Tenham todos uma ótima noite de sexta-feira e amanhã estaremos direto da FIAC, a Casa de Kardec, transmitindo às 8h30, ao vivo, o estudo do livro O Apocalipse de João. Valeu, um beijo no coração de todos. Até breve, hein? Até breve.